Aleluia. E no Velho Testamento, a gente vai ver que Deus manda fazer, lá em Êxodo 25, uma arca. Não precisa abrir, mas Êxodo 25 diz assim: farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas, e colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Aqui está dando a forma certa de construir a arca, a receita. E essa arca, como transportar esta arca? Passo para andar com a presença de Deus. E você está dentro do templo, dentro da casa do Senhor, quando você está dentro da igreja, quando você está sendo ministrado numa palavra, quando tem um louvor muito bonito, quando tem uma palavra muito abençoada, talvez você comece a sentir essa presença, talvez você comece a sentir que Deus verdadeiramente está na tua vida. Mas daqui para a tua casa, daqui para o teu trabalho, daqui na trajetória da tua vida, você vai ter que saber como transportar esta presença. Você vai ter que saber como andar com esta presença. E é nesse momento que as coisas têm que ser feitas exatamente como Deus quer e não como nós queremos. E às vezes a gente tem a impressão que a gente está sempre sendo vigiado. E se você tem essa impressão, você pode ter certeza que isso é verdade. E você não está sempre só vigiado por pessoas, porque muitos vivem de aparência, querem viver de aparência, para mostrar às vezes para pessoas que é de Deus, que tem muito de Deus. E eu prego isso aqui há 11 anos e digo: quem fala muito que tem é porque não tem. Quem fala muito que faz é porque não faz. Quem fala muito que é porque não é. Tome cuidado. Porque quem carrega a presença não precisa ficar se justificando. Quem carrega a presença não precisa ficar se explicando. Quem carrega a presença de Deus vai resplandecer na vida dele e por onde ele passar, deixará um rastro para glorificar o nome do Senhor. Um rastro de bênção, um rastro de bom testemunho, um rastro de palavras que vão edificar, palavras que vão construir, palavras que serão sustentadas também com as atitudes que vão ter. Porque falar que tem a presença é fácil. Eu quero ver sustentar essa presença. Aleluia. E lá em Êxodo, como nós dissemos, Deus dá a receita certa, da forma certa, como tem que ser feito, como tem que construir. E eu não quero deixar de entender algo, que a gente constrói a presença de Deus dentro da gente. Porque aqui a presença de Deus era simbolizada por esta arca que o próprio Deus manda Moisés construir. A mesma arca que quando chega em Josué capítulo 3, ela vai no meio do Jordão. Eles se santificam antes.
e vão carregar, os levitas vão carregar a presença de Deus para que o Jordão se abra, para que eles passem em terra seca. Interessante que no Mar Vermelho, Moisés ele não tem a arca, mas ele tinha a presença. E a mando de Deus, ele estende ali e dá a ordem, e os ventos vai soprar a noite toda, o Mar Vermelho abre. Mas quando chega para atravessar para a terra que emana leite e mel, para a terra prometida, que tem que atravessar o Jordão, a arca já tinha sido construída, as tábuas da lei dentro dela, e Josué, seguindo as ordens do Senhor, da forma que o Senhor falou, vai falar para eles se santificarem, e eles vão na frente. Está escrito lá, a arca vai na frente. A arca tem que estar na frente. Deus tem que estar na frente. Deus tem que estar na frente da igreja. Deus tem que estar na frente desta obra. Deus tem que estar na frente da tua vida. Deus tem que estar na frente na hora que está dando bom, mas também tem que estar na hora que está dando ruim. Porque a Bíblia diz que os dias são maus. A Bíblia diz que o dia já não é maligno, mas quem tem a presença na frente vai suportar, vai passar. Oh, aleluia. Eu poderia ficar aqui falando muito tempo acerca de quando essa, porque a arca, na verdade, a arca ela é mandado ser feito em Êxodo 25. Deus manda fazer a arca em 25, mas ela vai ficar pronta só em Êxodo 37. Só lá na frente que ela fica pronta. Êxodo, livro da saída, lá na frente ela fica pronta. Eu poderia passar aqui e dizer por onde a arca passou, até chegar aonde nós vamos abrir agora. Abra as suas Bíblias em 2 Crônicas, perdão, 1 Crônicas capítulo 14. Essa noite talvez, se eu fosse dar um tema para essa pregação, eu daria o tema da seguinte forma: buscando novamente a presença de Deus. Segunda Crônicas, vamos ler o 15. Aliás, perdão, 1 Crônicas 15. Estou com 2 Crônicas na cabeça. 1 Crônicas 15. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém e trazerem a arca ao lugar que lhe havia especialmente preparado. Pula para o 13 agora. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se, assim para transportar a arca do Senhor. E o Senhor, Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. Tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra do Senhor. Pula agora para o 29. E toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Quanto à arca da aliança do Senhor,
entrou na cidade, quando a arca da aliança do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação, deu uma janela. E aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Repita comigo: nem todos vão se alegrar quando ver a presença de Deus em mim. Oh glória, oh Deus. Irmãos, é sabido que Davi, ele vai pedir para que a arca da aliança, no versículo 14, no capítulo 14, para que ela venha retornar. Ele não consulta o Senhor, não leva em consideração tudo aquilo que estava na lei de Moisés. E mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele vai errar. Só que esse erro de Davi, ele vai custar vida. E todos sabem dessa história, ou aqueles que conhecem a palavra do Senhor. O que nós lemos é a segunda vez que Davi, ele vai buscar a arca. Aqui ele fez tudo certo. Mas na primeira vez ele não fez da maneira que era para ser feito. E essa história de quando Uzá põe a mão na arca, porque se colocou a arca da aliança, a presença de Deus, que era para ser levado pelos levitas, se colocou onde? Num carro de bois. E a palavra do Senhor diz que quando ela vinha de Kiriat Jearim, ela tropeçou, a roda tropeçou, os bois tropeçaram, e a arca, a hora que foi cair, Uzá vai colocar a mão na arca, e ele é exterminado ali naquele momento, ele morre. E muitos indagam isso, porque aos nossos olhos ele estava fazendo bem. Ele não foi fazer o mal, ele se preocupou com a arca e foi colocar a mão. Só que já começou errado, porque estava indo num carro de bois. Existe um ditado no mundo que diz que o inferno estará cheio de boas intenções. Por isso, irmãos, essa palavra tem tudo a ver com um pós-curso de obreiros, porque a gente tem que entender que as coisas do Senhor têm que ser feitas com ordem, com decência, da maneira que a palavra diz. Eu não posso fazer da minha maneira, mas a maneira que diz a palavra de Deus. Davi fica com medo, Davi, ele fica temeroso. A Bíblia vai dizer que dali mesmo eles levaram a arca e não trouxeram a arca para a cidade de Davi, mas deixaram na casa de Obed-edom, o geteu. E é interessante que no versículo 14 do capítulo 13 de 1 Crônicas, vai dizer: então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa, e abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade, toda a sua casa. A arca que estava sendo temida até por Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele ficou com medo de trazer a arca depois do acontecido. Já imediatamente mandou para a casa de Obed-edom. E a Bíblia está dizendo que por 3 meses a arca, a presença, entrou dentro da casa de Obed-edom. E ele, juntamente com a sua família, foram extremamente abençoados.
Irmãos, não tem como. Não tem como. Se a presença entrar na tua casa, se a presença estiver na tua família, não tem como Deus não abençoar. Não tem como Deus estar com você. Não tem como a paz que excede todo entendimento não estar dentro daquela casa. Quantos vieram nesta noite para buscar esta presença? Porque às vezes o que está faltando é a presença. O que está faltando é a presença. O que está faltando é a gente buscar essa presença. O que está faltando é o que a gente falou aqui por 4 semanas. É arder aqui dentro. E quando arde aqui dentro, a gente sabe que não é natural, é sobrenatural. É sobre Ele, não é sobre mim. É sobre eu carregar a presença dEle na minha vida. Porque ficar em pé na porta da igreja, pregar esta palavra, tocar um instrumento, isso qualquer um pode fazer. Mas carregar a presença. Quem carrega a presença quando chega já está diferente. Quem carrega a presença, onde chega um lugar que não tem a presença, as trevas vão ter que bater em retirada, porque a presença de Deus está chegando. Diferentemente da arca que era carregada pelos levitas, hoje nós carregamos a presença de Deus. Não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. Eu vou repetir, ao contrário dos levitas, que para poder levar a presença, para poder andar com a presença, tinham que carregar nos seus ombros, aleluia, a presença de Deus, a arca de Deus, que continha os 10 mandamentos, aleluia. Nós carregamos a presença de Deus dentro. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Davi, ele com certeza ele fica sabendo dessa notícia. Ele vai constrói, estava construindo um palácio para ele. E quando chega no capítulo 15, ele vai, mais uma vez que nós lemos, ele vai buscar a presença de Deus. Porque enquanto Saul governou sem a arca da aliança, sem a presença, Davi não se conforma, ainda que ele tentou uma vez, não deu certo, dele governar o povo de Deus sem a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Irmão, irmã, você talvez que está aí no Instagram, não dá para fazer a obra sem a presença. Não dá. Não dá. Não dá para falar que é servo do Senhor sem a presença. Oh, aleluia. E analisando essa palavra, Davi tinha a maior das boas intenções no capítulo 13, quando ele não traz a presença da maneira certa e pagou um alto preço por isso. Aconteceu alguma coisa? Mas no capítulo 15, ele vai fazer exatamente como tem que fazer. E eu aprendi algo muito importante com isso. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que alguém falou comigo hoje sobre algo que não estava fazendo. E eu falei: não faz mal,
volta a fazer do jeito certo, porque a presença vai voltar para a tua vida. Não que ficou sem, mas você entender. Aqui Davi paga um alto preço. Alguém morre por causa do quê? Porque não foi buscar a presença da forma certa, não foi buscar a arca da forma certa, fez do jeito que achou que ia fazer, como os filisteus que tomaram a arca numa guerra, quando o povo achava que a arca ia ser um amuleto. Jesus não é um amuleto. Eles foram para a guerra contra os filisteus, além de perder a guerra, 30 mil soldados perderam. Ainda perderam a arca da aliança. E a arca da aliança, quando foi para lá, para a terra dos filisteus, o que aconteceu na terra dos filisteus? Primeira noite o rei Dagom estava lá. O deus Dagom deles estava lá. Colocaram a arca da aliança do lado. Ela, pumba, caiu de frente aos pés da arca da aliança. Segunda noite, mesma coisa. Terceira noite, quebrou os braços, quebrou a cabeça da estátua. Eles já tiraram dali, mandaram para outro lugar, e dali para outro, até a arca voltar. E quando volta, eles mandam ainda com ofertas para o povo de Israel. A arca vai ficar por 20 anos, até que Davi resolve. Porque Saul não deu valor, não quis saber de buscar a arca. Mas como eu disse, um homem segundo o coração de Deus jamais vai fazer as coisas do Senhor sem a presença. Davi já tinha ganhado guerra, Davi tinha acabado de ganhar mais uma guerra, mais uma batalha, mas ele precisava da presença, ele precisava da arca da aliança, ele precisava da presença. Não dá para fazer obra sem presença, não dá para evangelizar sem presença, não dá para pregar sem presença, não dá para louvar sem presença, não dá para ficar na portaria sem presença, não dá para ficar na intercessão sem presença, não dá para dizer que é de Jesus sem ter a presença. Cadê quem veio buscar a presença hoje? Oh, aleluia! E Jesus é tão maravilhoso, porque eu vejo aqui um rei que passou tudo o que Davi passou, achou que estava fazendo certo e estava fazendo errado. E Deus dá uma nova chance. Põe no coração dele, vai buscar minha presença de novo, vai buscar a arca da aliança de novo. Sabe o que eu entendo com isso? Não importa o que passou, importa daqui para frente. Importa daqui para frente. Não fique com teu coração enraizado no passado, em derrotas do passado, em tempos de passado que você não fazia aquilo que o Senhor se agrada. Mas a partir de hoje, volte a fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que você sabe que vai agradar ao Senhor, e do modo certo, do modo correto, para que a presença esteja com você. Aleluia. O povo de Israel tanto fez, irmãos, tanto fez, que Davi aqui conseguiu, ele trouxe a arca da aliança de volta, da forma certa, da forma adequada. Se você ler depois, vocês que são obreiros, se vocês lerem 1 Crônicas 13, perdão, 1 Crônicas 15, se vocês lerem, lê o capítulo 15 inteiro até o 16, vocês vão ver que prepararam os levitas, prepararam quem ia cantar, prepararam quem ia ficar na portaria. Houve o sacrifício, Davi se vestindo com manto de linho fino. Todos os levitas que carregavam a arca, os músicos Quenanias, líder dos músicos, Davi também estava vestindo um efode, o colete sacerdotal. Toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança, todos cumbrados de alegria, irmão. Quando você sente a presença, vem alegria. Vem alegria. Às vezes você chora de alegria. Quanto tempo não sai uma lágrima dentro de um culto?
Quanto tempo você não chora de alegria aos pés do Senhor? Sabe o que é chorar de alegria? É passar um processo igual minha esposa passou, e eu passei junto com ela, e tantos outros que já passaram processos aqui. E quando põe o joelho no chão, na casa do Senhor, ou em casa, ou onde for, onde quer que você esteja, a presença está com você, você põe o joelho no chão, começa a orar, ou em pé, não importa. E você começa a chorar, até com uma alegria, mesmo que você passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus por nenhum momento deixou você sozinho. Aí vem uma alegria e você fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me dando oportunidade. Porque muitos vales que nós passamos, muitas coisas que nós passamos, é resultado também de coisas que nós fizemos no passado. Porque embora Deus seja um Deus misericordioso, zeloso, bondoso, tem coisa que a gente faz no passado e a conta vem. No caso de saúde, principalmente. Mas o importante é que a presença está com você nessa noite. O importante é que a presença está aqui nesse lugar nessa noite. É dessa presença que você precisa. É dessa presença. E o povo de Israel, depois que Davi trouxe a arca, reinou por muito tempo. Um rei inesquecível. Ainda que erraste também, ainda que teve seus erros. Ele, quando comete um dos piores erros dele, com Betseba, ele no Salmo 51, ele vai dizer: não tira de mim o teu espírito. Ele está dizendo para Deus: não tira de mim a tua presença. Ele sabe que errou, ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele fez um crime hediondo, que nós chamamos de hediondo hoje, caso pensado. Eu costumo sempre dizer isso. Tem erros, tem falhas que a gente comete, que é assim, ó. Mas tem coisa que a gente maquina, e aquilo que a gente maquina hoje tem nome, é hediondo. E Davi fez isso. Um crime horrível. Mas no Salmo 51, o maior medo dele não era morrer, não era nada. O maior medo dele era que Deus tirasse a presença dele. Eu aprendo com isso, irmãos, que a gente pode perder tudo, mas não pode perder a presença. Não perca a presença de Deus por nada. O povo de Israel não entendeu isso. E quando Nabucodonosor com seus soldados, que a Babilônia invade Jerusalém, eles vão queimar o templo do Senhor. E ali não se vê mais falar da Arca da Aliança. Ali não se vai ver mais falar da Arca da Aliança. Talvez foi uma forma de Deus falou: já que vocês não querem, eu vou me afastar de vocês. Aleluia. E a Arca da Aliança, ela vai aparecer na 7ª trombeta. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Porque talvez você pode perguntar essa noite: aonde foi parar a arca? Porque quem mandou fazer foi Deus. E onde está a arca? Você vê uma arca poderosa, uma arca temida. A arca era temida, irmãos. A arca era uma arca temida. O inimigo, quando sabia que a arca estava ali, já ficava com medo. Davi teve medo da arca. O próprio rei Davi teve medo da arca. Uma arca que foi capaz de matar alguém só porque encostou a mão nela. Quando ela volta, 70 homens morrem porque abriram e foram ver o que tinha dentro da arca. Quando veio da terra dos filisteus. Aonde está a arca? Apocalipse 11, versículo 19. Na 7ª trombeta, a arca reaparece. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Está lá a arca.
E aí vem Jesus. Jesus Cristo, ele vem. Jesus Cristo, ele veio. Houve um silêncio de 400 anos, do Velho para o Novo Testamento. E Jesus veio para refazer essa aliança. Aleluia. Hoje nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Quando o véu se rasga, aleluia, nós temos acesso livre ao Pai por intermédio do Filho nessa nova aliança. Aleluia. Não uma aliança com homens, mas uma aliança com o Filho de Deus, para ter livre acesso ao Pai. E é dessa presença que você precisa. É dessa presença que eu preciso. É dessa presença que a cada dia nós buscamos a estatura de varão perfeito. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia diz que nós somos povo escolhido. Aleluia. E eu vim pregar para os escolhidos nessa noite. Eu vim pregar para aqueles que são escolhidos nessa noite. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus há de levantar essa geração de escolhidos aqui nesta igreja, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Para vidas entrarem por estas portas, para saberem que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai chegar ao Pai sem ele, sem a presença dele. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Decomandaia, subcomandaia. Oh Deus, nós precisamos e nós queremos a tua presença nesse dia de hoje. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Buscai a presença, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Se coloca de pé nessa noite. Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Três coisas são muito importantes em relação à arca. A primeira coisa é o temor. A arca era temida. A segunda coisa é o mistério. Ninguém entendia. E a terceira coisa era a glória de Deus que tinha nesta arca. Assim como hoje, aquele que quer servir o Senhor de verdade, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus, ele não vai fazer como fez com Uzá. Espero que não. Porque Deus é misericórdia, mas é fogo consumidor também. Nós estamos na graça. Mas não é porque estamos na graça que nós não vamos ter temor. Então veja bem, entenda bem. A arca no Velho Testamento, a arca da aliança, a arca de madeira recoberta com ouro, com as tábuas da lei. A arca era ela temível. Existia um temor. Tinha uma forma certa de carregar, de conduzir, de andar com a presença de Deus, de transportar a presença de Deus. E hoje, se você é de Cristo, se você é nova criatura, se você tem essa presença, você tem o temor dentro de você. Então logo eu entendo que assim como que tinha que carregar a arca com temor e da maneira certa, não mudou nada. Hoje tem que carregar com temor e de maneira certa também. A arca era um mistério naquele tempo, e assim como é um mistério hoje. Porque quem carrega a presença sabe.
E mistério é tudo aquilo que foge do natural. Porque o mistério é aquilo quando entra o sobrenatural na minha vida e na tua vida. Então a mesma arca que é para ser temida é a mesma arca que vai ser misteriosa. E é aquilo que está dentro de você. Muitas vezes é misterioso. Tem coisa que a gente não consegue entender na hora, mas depois o Espírito Santo dá entendimento para a gente. Agora, uma coisa que a arca naquele tempo emanava e acontecia é a mesma que pode acontecer hoje. É a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Então, a arca tem o temor, tem o mistério e tem a glória. Tanto no passado como agora. Quem tem esta presença de Deus, quem carrega a presença de Deus, vai glorificar o nome do Senhor. E a glória de Deus vai emanar na tua vida também, irmãos. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos receberam a presença de Deus aí? A importância da presença de Deus sobre a tua vida. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Senhor. Assim, Pai, como aquela arca, Senhor, ficou, Pai, na casa de Obed-edom por 3 meses, Senhor. Nós pregamos nessa noite sobre a tua presença. E que esta presença, Senhor, esteja conosco não só por 3 meses, mas por toda a nossa vida, Senhor. Até a trombeta tocar, até o Senhor vir buscar a tua igreja, Senhor. Que a tua presença, a tua glória, Senhor, os mistérios do Senhor esteja conosco, esteja com a tua igreja, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome, Senhor, venha a ser exaltado. Oh, Rabacandarai, eu sou, em nome de Jesus Cristo. Você que está aqui já vai recebendo esta presença, vai recebendo a presença. Você que Instagram, recebe a presença de Deus também. Deus é contigo, Deus é com a tua família. Receba a presença de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Amém. Vamos louvar o Senhor para encerrar? Louvor está de... Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor nesta noite? Amém? Tem alguém? Todos são da casa? Todos são de Jesus? Tem visitante hoje, né? Quarta-feira. Tem uma visitante? Está lá atrás? Ah, oh glória. Deus seja louvado. Neno, seja bem-vindo, Neno, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem alguém para Jesus? Alguém que quer reconciliar com o Senhor? Alguém que quer receber desta presença? Você não pode ir embora sem a presença. Quantos vão embora com a presença? Dão glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sexta-feira, irmãos, estaremos aqui com mais um culto de agradecimento da campanha Águas que Curam. Em nome de Jesus. Meu Deus. Deus seja louvado. Glória ao Senhor. Eu me rasgo. Feche teus olhos. Vamos adorar Ele. Vamos invocar a presença dEle nesse final de culto. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo,
não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Espera um pouquinho. Davi está voltando com a arca, chegando em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Mical, a esposa de Davi, estava numa janela. Só que Davi dançava. Davi dançava de uma forma, a Bíblia vai dizer, extravagante. E como eu disse no começo da pregação, não é todo mundo que vai se alegrar com a presença de Deus na tua vida. Aí quando chega o final de culto falando da presença de Deus, você não consegue nem fechar os olhos. Não adianta olhar para mim, não adianta olhar para o altar. Olha para dentro de você, porque é dentro de você que tem a presença. E começa a louvar. Quer voltar a falar em língua estranha? Quer voltar a glorificar o Senhor? Feche teus olhos, olha para dentro de você e vê se você encontra essa presença aí dentro. E eu tenho certeza que a hora que você encontrar essa presença dentro de você, não olhando para mim, você vai começar a glorificar Ele de verdade. Vai começar a dançar, vai começar a glorificar o nome do Senhor. Passa pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu estarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Come on.
amor de Deus, a graça, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com toda a igreja, com toda a igreja, com todos que carregam a presença de Deus, não somente hoje, mas até Jesus voltar. Você que acredita nisso, aplauda bem forte ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dá um abraço nele e fala para ele: vai embora com a presença, vai embora com a presença, vai embora com a presença.